Abriu aí? Glória a Deus. Se tiver dificuldade, se tiver com alguém que está com dificuldade, ajuda ela aí. No Novo Testamento. Segundo livro aí. Se passa Mateus, vem Marcos. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor a partir do 46. Amém? Então vamos lá. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Senta aí, queridos. Aleluia. Que coisa, hein? Você já imaginou você lá? Você imaginou você vendo isso? Você já imaginou você não só ouvindo alguém contar a história, mas você participando da história? Agora imagina se essa história também fosse com você. Porque o texto diz que havia um homem cego, que não tinha nem nome. Ele era conhecido pelo nome do pai, Bartimeu, Bar-pai. Então ele era filho do pai. Ele era filho de Timeu, porque Bar significa pai. Então ele era filho de Timeu. Era alguém cego que vivia numa cidade chamada Jericó e que estava ali todos os dias, à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Houve uma época que aqui em Recife, você via muito isso ali na Ponte de Ferro. Agora você não encontra mais, porque a Rua da Imperatriz virou um mausoléu. Não tem mais ninguém. A cidade, as pessoas não caminham, não compram, é só loja fechando, então é difícil de encontrar até mesmo cego ali mendigando. Mas era assim. Na beira do caminho estava um homem lá mendigando. Mendigando para quê? Mendigando para sobreviver. Eu imagino que este jovem, ou este homem, ele era muito criticado por muitos. Eu imagino que ele era humilhado. Quantas pessoas não humilhavam? Quantos não empurravam? Quantos não diziam, vai para lá? Quantos talvez não chutasse? Era alguém que estava ali vivendo aqueles dias e eu imagino que talvez ele já tinha perdido a esperança de mudança para a sua vida, porque as circunstâncias que ele vivia não era fácil. Mas o interessante é que Jesus, antes de ser assunto aos céus, decide passar em Jericó. E ele passa em Jericó e ele encontra duas pessoas. Eu iria pregar também sobre o outro, sobre Zaqueu. Ele encontra um na entrada da cidade, o outro na saída da cidade. O encontro de Jesus é tremendo com este homem que era cego. Porque quando este homem teve um encontro com Jesus, ele teve a vida dele transformada. Quantos já tiveram encontro com Jesus aqui? Amém, a vida é transformada por completo. A gente vai vivendo dia a dia um processo, né?
Dia a dia a gente vai vivendo as transformações, dia a dia a gente vai aprendendo, dia a dia a gente vai entendendo algumas coisas que a gente não entendia ontem, a gente vai melhorando, mas a vida vai ficando melhor, porque a gente vai percebendo Deus nos completando, Deus trabalhando, né? Deus ministrando na nossa vida. Eu escutava esses dias uma ministração do pastor Cláudio Duarte, que ele disse que foi para a igreja com a esposa. E ela disse, olha, vamos para a igreja. Ele foi com ela, foi no mesmo carro. Mas perto de acabar o culto, ela saiu, levantou. E ele pensou que ela tinha ido para o gabinete. Ela tinha ido embora. E quando acabou o culto, ele perguntou, e aí, cadê minha esposa? Está no gabinete? Não, ela foi embora. E ele foi para casa. E ele foi para casa dizendo, agora a gente briga. A confusão está feita. Quando chegar em casa, ela vai me ouvir. E quando ele chegou em casa indignado, ele disse, mas meu amor, foi que houve? Está passando mal? Você veio para cá? Você veio por quê? Ela disse, porque eu quis vir. Pronto. Aí ele disse, agora eu me manifesto. E ele ficou com raiva. E ele foi para o banheiro. E ele disse, Deus, agora eu não seguro não. Agora aí Deus disse, calma. Ele disse, calma o quê? Ela fez o que está errado. Ele disse, mas está errado isso, você não me comunicou, fiquei preocupado e tal. Ela ficou calada, daqui a pouco ela disse assim, Cláudio, quer que eu faça teu comer? E ele disse, comer? Ela não vai me pedir perdão, não vai me pedir desculpa, fazer comer. Ela quer me comprar. Aí Deus disse para ele, é a forma dela pedir perdão. Ou isso ou nada, ele disse, então desse jeito, olha, faz aquele arroz soltinho, bota uma carne grelhada, faz também uma sobremesa, porque eu tô com muita raiva, né? Então faz uma sobremesa, eu achei engraçado, que ele é muito engraçado do jeito dele de falar. A maturidade chegou, e ele começou a entender isso. Então a nossa vida é assim, à medida que a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai aprendendo mais, a gente vai completando alguma coisa, a gente vai olhando alguma coisa que a gente pode perder, outras que a gente pode ganhar. O fato é que esse homem aqui, citado no texto, é um homem cheio de dificuldades. É um homem que quando olhava para a vida, eu imagino que ele já tinha perdido a esperança, mas todavia o texto nos faz entender que este homem de dificuldade estava no lugar certo, na hora certa, na hora que Jesus ia passar, no lugar que Jesus iria passar, estava Bartimeu para viver uma transformação de vida. Você está no lugar certo, na hora certa, porque cada dia Deus está passando e você vai viver uma transformação de vida. E isso é tremendo, porque ele vai nos completando. O que é lindo aqui é algumas coisas que estão no texto, que às vezes a gente não percebe, desse encontro do cego Bartimeu e de Jesus. Coisas fundamentais que eu e você tem que aplicar para a nossa vida, para que a gente viva as grandes mudanças de Deus. E eu penso assim, irmãos, Deus não escreveu, não permitiu que alguns homens escrevessem simplesmente por escrever. Ele deixou lá para que virasse ensinamento para mim e para você, e não qualquer ensinamento, ensinamento de vida, para que eu e você vivesse isso. Então vai aqui alguns princípios, alguns ensinamentos de Deus dentro do texto para mim e para você. Primeiro deles, Bartimeu reconheceu sua necessidade de Deus. Você reconhece suas necessidades? Às vezes a gente é tão autossuficiente, né? Às vezes a gente olha para as coisas e a gente acha que a gente sabe tudo. Às vezes a gente acha que tem resposta para tudo. Às vezes a gente olha para a vida como se a gente conseguisse dar uma solução. Nós estamos às vezes tão voltados para nós mesmos, aprendemos no dia a dia a vivermos, sabe, com essa casca, com essa redoma que a gente coloca, de que a gente é autossuficiente, de que se eu não fizer, quem vai fazer? De que eu me basto em mim mesmo. Sabe, essa autoproteção,
que a gente se veste aí meio Shira Jiraya, onde a gente se acha o super-herói de si mesmo. E a gente acha que pode resolver tudo, mas esse cego, não. Bartimeu diz, não, eu não consigo, eu tenho necessidades, e as minhas necessidades precisam ser supridas em Deus. Diz o versículo 47 do que lemos, do capítulo 10, que quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, chamado Bartimeu, vivia uma situação desesperadora. Porque nos dias de hoje, a tecnologia avançou, e a gente percebe que uma pessoa que tem problema de visão, que é cego, já não tem tantas limitações, já consegue ler, já consegue perceber o caminho numa calçada, existem placas que sinalizam para ele já consegue, mas naquela época não. Então era um homem com muitas dependências. Ele dependia da caridade de pessoas, de outros homens. Ele estava numa situação difícil, e ele reconhece a sua condição. Ele sabe que ele precisa de algo. E ele sabe que ele precisa de algo maior do que o homem pode dar. Porque o homem pode dar coisas boas. O homem pode construir coisas boas. O homem pode ajudar, e é muito bom a gente ser ajudado. Né? É muito bom quando alguém nos ajuda. Outro dia eu fui fazer uma mudança com um irmão, com um grupo. E a gente foi fazer a mudança, e o irmão tinha uma máquina de lavar, daquela de 16 ou 18 quilos, não sei, Brastemp, daquela antiga, irmãos. É misericórdia mesmo. E era segundo andar. Daquela que vai, parece que 4 quilos, 4 sacos de cimento dentro dela, né? Porque ela tem uma pedra de cimento dentro. Pronto. E quando a gente começou a descer a escada, eu e ele, eu não sei o que é que deu nele, e ele olhou e disse, estou sem força, e soltou. E eu fiquei, a escada e a máquina, precisando de ajuda. Né? É bom quando tem alguém para ajudar. Quando você pega um peso e alguém pega junto. A Bíblia já diz, é melhor ser 2 do que 1. Né? É bom a gente receber ajuda, mas nem sempre a ajuda humana vai resolver, porque ela é limitada. Pegar uma coisa física que, às vezes, a ajuda humana é legal. Mas o que está passando dentro do teu coração? Dentro da tua mente? Que, às vezes, nem nós mesmos sabemos explicar o que estamos sentindo. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos trazer a resposta naquilo que tira o nosso sono. Só Deus pode resolver a angústia que está dentro da nossa alma. Só Deus pode nos dar a direção certa. Este homem era ajudado por alguém, mas ele entendia que ele tinha limitações. E dentro das suas limitações, ele entendia que ele precisava de uma experiência, de uma transformação maior. E essa transformação só Deus poderia dar. Eu, quando mais novo, eu tinha medo de dormir em casa de telha. Porque eu fiz muitas traquinagens. E eu tinha medo que alguém destelhasse a casa e me matasse. Era verdade, eu tinha medo de casa de telha. Era difícil. Tem gente que tem medo de dormir no escuro, né? Eu gosto de dormir no escuro. Mas tem uns que têm medo, e eu tinha medo disso. Eu tinha medo que simplesmente alguém abrisse ali e a coisa acontecesse. Quantos medos este homem não tinha? Não é? Quantos medos a gente não passa no dia a dia? Esse homem tinha uma necessidade muito grande. Por que eu tinha esses medos? Porque eu não tinha Deus.
Porque eu não sabia quem era Deus. Porque eu não conhecia quem era Deus. Um dia eu ouvi falar de um Deus aí, mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia Deus. Quando eu comecei a conhecer Deus e saber que Ele era a minha proteção, as coisas foram mudando, o entendimento foi mudando, não é? A gente vai sendo transformado, não é? Esse homem estava lá, precisava de uma transformação que não fosse uma transformação que os homens pudessem dar a ele. Ele entendia suas necessidades, ele entendia sua pouca força, ele entendia suas falhas, ele entendia seus limites. Ele entendia que com Deus ele encontraria mudança, e uma mudança significativa, que na força do braço não resolvia. A gente não quer resolver, às vezes, problema familiar, problema na empresa, né? Problema no bairro, problema na igreja, em tudo que é lugar, a gente quer, às vezes, resolver na força do braço. Mas não se resolve no Senhor. Outro dia eu vi um pastor pregando, e aí ele pregando, ele disse assim: eu resolvi um problema de relacionamento conjugal, que tinha acontecido um adultério em 30 minutos. Aí eu disse: não, essa ministração eu quero assistir. Essa eu vou. Aprender como resolve um problema da vida em 30 minutos. Eu fiquei lá e ele deu uma solução. Eu disse: essa solução nunca será solução, porque a solução só está em Deus. É o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração de cada um de nós, tirando nosso orgulho, tirando, sabe, aquilo que a gente acha que é proteção, mas que é humano, para que Deus possa entrar e resolver a nossa vida. Então eu e você precisamos reconhecer nossas limitações. Dá uma olhada na pessoa que está ao seu lado e diga: reconheça. Você tem limitações, não é? Então a gente tem que reconhecer, porque se eu quero uma transformação de Deus, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Segunda coisa, Bartimeu clamou por Jesus com fé. Não foi um clamor simples, mas foi um clamor com fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem ouviu que Jesus estava passando, e ele não deixou Jesus passar sem transformar a vida dele. Às vezes Jesus está passando, indo e vindo, passando todo dia, e a gente nem dá conta que Jesus está passando. A gente nem percebe, ou se percebe, não vai até ele. Esse homem clamou, e olha que coisa tremenda aqui, olha o detalhe que o texto diz: havia um homem passando, chamado Jesus de Nazaré. Então era para Bartimeu ter clamado: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, não era assim? Mas por que ele clamou Jesus, filho de Davi? Não era para ser Jesus de Nazaré? É porque para aquela época, e a gente precisa entender, que o clamor de Bartimeu não é qualquer clamor. Ele chama Jesus pelo nome messiânico, ou seja, como meu Salvador. Jesus, meu Salvador, tem misericórdia de mim. Jesus, o Salvador prometido. Você é aquele prometido que salva, então salva a minha vida. Eu estou precisando de salvação. Eu estou precisando da tua intervenção. E quando ele começou a clamar isso, a multidão começou a mandar ele calar. Quanto mais ele gritava, mais a multidão dizia: cala. Mas ele não calava. Ele gritava ainda mais alto, demonstrando uma fé persistente, que não para por qualquer clamor de uma multidão. Bartimeu sabia, irmãos, que a única esperança dele estava em Jesus. O único que pode resolver a minha vida e a sua é Jesus. O único que pode mudar a nossa história é Jesus.
O único que muda os termos, o único que nos tira da tempestade é Jesus. Que muda o quadro é Jesus. Que manda o nosso inimigo ficar quieto é Jesus. Então eu e você precisamos clamar a Jesus com fé, sabendo que Ele é capaz de transformar a nossa vida. Ou seja, o clamor com fé é o clamor que remove os obstáculos. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Eu creio. E eu tenho certeza que os obstáculos serão tirados. Eu vou prevalecer, porque o meu clamor não é qualquer clamor, é um clamor com fé no Filho de Deus. Mesmo diante das vozes que tentam nos desanimar. Você lembra de Jairo? Jairo está caminhando com Jesus, e aí, Virgínia, alguém chega e diz assim: rapaz, incomoda mais não, já morreu. Vozes. Você lembra de Neemias? Neemias vai reconstruir a cidade. Neemias chega diante do rei, recebe sim, recebe carta, recebe as bênçãos, vai na cidade, começa a construir, mas os de dentro começa a dizer: essa obra vai cair, esse material é fraco, uma raposa vai passar e vai derrubar tudo, vocês não vão vencer, não tem como construir no tempo que vocês querem. Às vezes não é assim, a gente não só tem voz fora, mas tem voz dentro. Tem voz no coração, sempre vai ser assim, é desse jeito. Nunca tu vai vencer. Já está decretada a tua derrota. Ó, não, isso não tem solução não. Não, é daí para pior, acabou tudo. Vai fechar. E às vezes é dentro de você. Eu não consigo. Essa doença vai me matar. Eu não venço isso não. Já foi decretado minha derrota. São as vozes, mas vai a voz de Deus. Estou no meio de uma grande obra e não posso parar, disse Neemias. Quando todos diziam: você não vai reconstruir Jerusalém, ele acreditou. Quantas vozes têm se levantado aí? Quantas vozes se levantam para você no dia a dia? Tentando paralisar você, tentando fazer com que você emperre, tentando fazer com que você não creia. Creia, Deus vai derrotar o seu inimigo, Deus vai te dar vitória. Aqui temos dois nomes, Neemias e Bartimeu. Eles não deixaram que nenhuma voz calasse o clamor deles. Você já ouviu aquela história das rãzinhas? As rãs caíram numa vasilha de leite, e era profundo, e elas tentando escalar e não conseguia, e tentando pular, não conseguia. Aí morreu uma, morreu duas, três, e a outra ficou lá se debatendo, e as demais fora diziam: para de debater, para de tentar, para de pular. E ela continuou pulando. Para, você vai perder toda a energia, não tem mais jeito. E ela continuou. De repente o leite coalhou. Ela pulou para cima do leite coalhado e pulou para fora. E todos ficaram: ué, ela não ouviu a gente dizer para parar? Por que você não parou? Ela: eu sou surda. A gente tem que ser surdo, sabe, para as palavras negativas, para que o mundo está dizendo. Continuar no clamor, persevera, está ali firme. É o que Bartimeu fez.
Em terceiro lugar, Bartimeu se levantou e foi ao encontro de Jesus. Esse homem não só clamou, mas quando Jesus disse para ele, quando alguém disse, olha, tende ânimo, renova a esperança, o mestre mandou chamar, ele foi até Jesus. Às vezes, irmãos, a gente quer milagre de Jesus, mas a gente não quer ir até Jesus. Há um processo. A gente precisa ir até Jesus. Esse homem foi até Jesus. E diz o texto que ele lançou do lado a capa de mendigo, aquela roupa que ele botava por cima para pedir esmola, ou para se cobrir do frio, né? Ou do calor, do sol, para não queimar ele. Esse homem se lançou a capa ao lado, levantou rapidamente. Na NVI diz que ele deu um pulo, ele deu um salto e foi até Jesus. Essa capa, ela simboliza as condições de mendigo. Tem hora que a gente tem que tirar essa âncora. E hoje é dia, hoje é noite, de você jogar essa capa para longe, de você afastar essa capa do medo, sabe, essa capa de coitadinho, essa capa de mendigar, essa capa que está prendendo você numa vida de uma estrutura ruim. Eu quero chamar essa capa de vida velha. Ele lançou fora a vida velha para entrar agora numa vida nova. Agora não é mais uma vida de uma dependência, agora não é mais uma vida de mendigo, agora não é mais uma vida de humilhação, agora não é mais uma vida de derrota, agora é uma vida de alguém que teve um encontro com Jesus e teve a vida transformada. Agora é uma vida diferente, é uma vida sem medo, sem impedimentos, sem miséria moral. Sabe, sem angústia. Coisa ruim é quando a gente está angustiado, né? Coisa ruim é viver a vida toda angustiada. Ele lança tudo numa confiança em Deus. Então olha para alguém, por favor. E quando eu peço para você fazer isso, não é só para você interagir, mas é porque eu creio que Deus pode usar você como voz profética para alguém. Então, se sentindo aí, tomando posse de que Deus vai te usar, olha para alguém e diz para ela, deixa a capa para trás. Diga para ela, tenha disposição para abandonar. Deixa a velha vida. Amém? Porque aí você vai receber uma vida nova. É preciso acontecer isso. Se eu e você queremos uma transformação em Cristo, a gente tem que deixar a porta aberta para ele entrar. A gente tem que largar tudo, para que ele faça tudo. É preciso querer deixar para trás, para que ele possa entrar. É difícil às vezes, porque a gente acha que o caminho que a gente está procurando é o melhor caminho, mas o melhor caminho é em Deus. Existem coisas que precisamos abandonar. Eu não sei o que você precisa abandonar, mas o Espírito Santo sabe. E Ele vai te mostrar. Há coisas que a gente tem que abandonar. Às vezes é a soberba. Às vezes são mau hábitos. Porque tem gente que também quer viver na miséria, que já gostou da miséria. Irmãos, eu conheço pessoas que não querem trabalhar para não perder o Bolsa Família. Eu estou falando sério, é verdade. Talvez você conheça alguém assim também, que não entende que pode crescer, que não entende que pode desenvolver. Eu dizia eu conversando com minha nora hoje, a gente estava conversando, eu estava dizendo para ela, Nora, vê só, na minha profissional, eu tenho duas, uma não tem uma linha escrita.
Na outra tem 8 anos ainda do quartel. Nunca trabalhei de carteira assinada, mas todos os lugares que eu trabalhei, ganhava muito mais do que quem trabalhava em carteira assinada. Eu não estava preso à CLT. Eu rompia. E aí, porque eu trabalhava como vendedor, e vendedor, você sabe que o vendedor externo, ele faz o seu salário. Você quer ganhar 10 mil, vai ganhar 10 mil, quer ganhar 20 mil, vai ganhar 20 mil, 30 mil. É com você e você. Então, era assim. Mas a gente precisa, às vezes, lançar hábitos fora. Quantos hábitos a gente tem ruins, né? Quantos medos, quantos guetos nós estamos envolvidos, quanto orgulho. Tem gente que fala da sua vida de pecado com orgulho. Quanta gente presa à velha vida. Não é aquela pessoa que diz assim, eu me converti, mas meu braço não. Né? Sabe, aquela pessoa que se converteu, mas em casa, eu juro que eu escuto uma zoada de ferradura. A gente precisa entender isso, que a gente tem que jogar fora. Se a gente quer receber o novo de Jesus, a gente tem que jogar o velho nosso fora, para que ele possa entrar e fazer mudança. Eu quero finalizar. Eu acho lindo que Jesus manda chamar este homem. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus mira os olhos dele e faz uma pergunta: o que você quer? Eu vou tentar formular a pergunta um pouco diferente para a gente aqui. Imagina Jesus olhando para você e dizendo para você: o que você espera de mim? O que é que você quer de mim hoje? O que é que você precisa de mim agora? Qual a tua necessidade? Irmãos, esse homem não fez conta. Esse cego não ficou, meu Deus, o que eu pergunto agora? O que é que eu vou responder essa pergunta? Ele não teve dúvida. Ele simplesmente tinha algo muito claro. E ele foi muito claro diante de Deus. A gente precisa ser claro, transparente. Diante de Deus, saber o que necessitamos e pedir. Quando o Senhor perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Bartimeu respondeu sem hesitar: eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero uma restauração para a minha visão. E o Senhor restaurou a visão dele. E quem tem a visão restaurada, agora começa a ver com clareza. Agora começa a entender com clareza. Ele teve a visão restaurada. E o que fez ele? Seguiu Jesus. Há muita gente que chega diante de Deus com clareza e até pede. Mas quando Jesus dá, faz feito os 10 leprosos. Você lembra? Só um voltou a agradecer. Há muita gente que está indo até Jesus só por causa de uma cura. Vai até Jesus só por causa de um milagre. Mas eu e você precisa muito mais do que um milagre, porque o milagre de hoje serve para hoje. Amanhã a gente pode partir sem Jesus, e a gente está numa situação perdida, porque o benefício que a gente queria era só um milagre. Esse homem não. Ele recebeu o milagre, diz o versículo 52. Após receber o milagre, ele seguia Jesus pelo caminho. Para onde Jesus ia, ele ia. Ele deixa de ser o homem de beira do caminho, de andar na margem do caminho, e agora ele anda no caminho. Agora ele caminha com Jesus. Agora ele segue Jesus. Depois de ser curado, ele seguiu Jesus. Bartimeu não voltou mais à velha vida. Não tem mais nenhum texto dizendo Bartimeu voltou a ser mendigo.
Bartimeu voltou a viver os mesmos problemas. Não. Ele agora seguiu Jesus. Fica de pé. Se você puder, fecha teus olhos. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que vai onde você está. E você possa ver de uma forma talvez até concreta. Não só abstrata. Mas que você possa ver o Espírito Santo diante de você. Olhando para você. Talvez com um sorriso largo. E te perguntando, o que é que você quer? O que é que você precisa de mim? E você pode chegar para ele e contar a tua necessidade. Você pode dizer para ele, um dia eu estava escravizado. Um dia eu estava na margem. Um dia eu estava humilhado, sofrendo, angustiado, angustiada, cheia de dor, cheia de medo, cheia de trauma. Humilhado. Mas o Senhor percebeu que quando eu fiquei sabendo que era o Senhor, eu comecei a clamar. Eu comecei a gritar porque eu sei que o Senhor é o Salvador prometido. Então vem me salvar. Porque está me sufocando, vem me salvar. Porque está tirando minha paz. Vem me salvar porque está doendo dentro de mim. Vem me salvar porque ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe as noites mal dormidas. Ninguém sabe as lágrimas que eu não consigo mais chorar. Sabe as que eu chorei, mas as que eu não consigo mais chorar, ninguém sabe. Ninguém sabe a tristeza que eu escondo, às vezes através de um sorriso que não é verdadeiro. Ninguém sabe quanta angústia tem no meu coração. Ninguém sabe quantas noites eu até tramei a minha própria morte, tentando acabar a dor que estava dentro de mim. Mas eu ouvi que o Senhor ia passar. Eu escutei as pessoas gritando. E eu comecei a clamar, meu Salvador prometido. Meu Salvador prometido, o Senhor me ouviu. E agora que o Senhor me ouviu, o Senhor me chamou. E agora que o Senhor me chamou, o Senhor me pergunta, o que é que eu quero? Eu quero uma transformação para a minha vida. Fala para Deus, porque Deus hoje quer trazer uma transformação para você. Se é física, Deus vai trazer uma transformação física. Se é emocional, Deus vai trazer uma transformação emocional. Se é espiritual, Deus vai trazer uma renovação, uma transformação espiritual. Porque Deus quer te transformar por completo. Deus quer transformar você, não para que você vá embora. Ele quer transformar você para que você caminhe com Ele. Ele quer transformar a sua existência para que você viva milagres e milagres. Um dia após o outro de milagres e milagres. Que as bênçãos do Senhor se renovem a cada manhã sobre a sua vida. Porque a verdadeira transformação, irmãos, não é aquela que ocorre na nossa vida e que a gente se alegra e se afasta de Jesus. A verdadeira transformação é aquela que acontece na nossa vida e a gente passa a seguir Jesus. A gente passa a viver com Jesus. A gente passa a viver os princípios de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então hoje Jesus vai dizer para você, eu imagino que ele disse para Bartimeu, ele disse para o teu coração e para o meu filho, filho, eu tenho mais do que um milagre para você. Não basta só um milagre. Eu não quero só um milagre para você. Eu quero viver com você. Eu quero abençoar você. Eu quero cuidar de você. Eu quero que você experimente dia a dia aquilo que eu tenho de transformação completa para você.
Eu quero que você a cada dia tenha dentro de você a certeza que você precisa de mim e que eu posso suprir as suas necessidades. Então aí onde você está, clama ao Senhor com fé. Mostra para Ele tudo o que está precisando dEle, para que Ele possa transformar o teu passado, para que Ele possa apagar aquilo que foi de ruim e te trazer um presente diferente. Não um futuro, mas um presente, que vai te levar a viver um futuro. Porque o Jesus que fez na vida de Bartimeu está aqui. E se Ele fez na vida daquele homem, Ele faz na minha, Ele faz na sua. Ele oferece para mim e para você uma transformação para todas as áreas da nossa vida. E ela acontece quando há entrega. Ela acontece quando há renúncia de mim mesmo. Ela acontece quando eu descubro que eu tenho necessidades, limitações, e que eu preciso desse Deus que transforma. Se você precisa disso, fala para Ele aí onde você está. Ele te conhece. Ele te ama. Ele quer estender as mãos para você. Ele quer mudar o quadro da sua existência. Ele quer te trazer paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Ele quer trazer uma alegria profunda para você. Ele quer dar significado a cada dia seu. Ele quer que você tenha certeza que com Ele você é mais do que vencedor, do que vencedora. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Tu conheces cada pessoa. Tu sabes o levantar de cada um. Tu sabes os sonhos, tu sabes os pesadelos. Tu sabes o que tirou o sono. Tu sabes, meu Deus, a necessidade. Tu sabes o que vai trazer alegria, o que vai trazer paz. Tu sabes o que ninguém sabe, o que ninguém ouviu, o que não foi dito para ninguém, tu sabes. Aliás, tu sabes muito mais do que o que nós imaginamos que tu sabes, porque tu mesmo disseste que a palavra nem chegou à boca. Tu já conheces. Então tu conheces cada filho aqui. Tu conheces cada filha. Tu conheces pelo nome. Tu conheces, meu Deus. E como eu sei que tu conheces, tu és o Abba Pai. Tu és o Deus que está de mãos estendidas, dizendo, clama a mim. Eu vou te responder. Clama a mim. Eu vou cuidar de você. Entrega. Entrega. Tua palavra mesmo disse, alguém está em ti, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então traz novidade de vida hoje. Porque o Evangelho é o anúncio das boas novas. Traz sobre cada coração, sobre cada vida que está aqui, sobre aqueles que um dia vão assistir esta ministração. Meu Deus, chega com provisão em cada lar. Mesmo na vida daqueles que já não conseguem mais abrir a boca para falar. Mas que está com o coração contrito, precisando de um milagre, precisando do maior dos milagres, a tua presença abundante dia a dia, na vida, na existência. Ministra, recebe, Pai, o clamor, meu Deus, mesmo em forma de sussurro, de cada pessoa. Traz a tua provisão. Tua palavra diz que tudo que ligarmos aqui na terra é ligado nos céus. Então nós ligamos a tua intervenção. Nós ligamos a tua transformação. Nós ligamos, meu Deus, o teu braço poderoso, estendido para operar. Nós ligamos, Pai, que toda afronta do inimigo seja destruída
na autoridade do nome de Jesus. Nós ligamos céus abertos, milagres e milagres, manifesto na vida dos teus filhos, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor opera na vida dos seus. Muito obrigado, Pai, pela tua intervenção, pelo teu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso. Aleluia.